Olá pessoal, tudo bem? Espero que nesse domingo passado vocês tenham feito uma mega surpresa para o Dia das Mães. Agora vamos voltar a trabalhar a habilidade. Vamos agora falar sobre sequências recursivas e sequências não recursivas. Vocês já fizeram as pesquisas, vai ser fácil. Vamos lá? Sequência recursiva. Lembrando que a gente vai trabalhar com sequências numéricas. Uma sequência ela é recursiva quando um termo ele depende do anterior. Você precisa usar o anterior, mais um segredinho, um cálculo para achar o posterior. Um ou mais termos anteriores. Se isso não acontecer, eu tenho uma sequência não recursiva. Vamos lá para a prática, vamos lá ver os exemplos. Lembrando que sequência é um conjunto ou um grupo finito ou infinito que segue determinada ordem. Vamos lá para um exemplo. Deixa eu colocar aqui. 2, 5, 8, 11, 14, 3 pontinhos. Temos uma sequência agora. O que vamos fazer é o seguinte, para descobrir se é uma sequência recursiva. Vamos tentar descobrir qual é o segredo da sequência, o que faz essa sequência existir, qual é a ordem, qual é a regra, qual é a função. E depois, se o termo posterior depender do termo anterior para ser calculado, aí eu terei uma sequência recursiva, um ou mais termos anteriores. O que aconteceu do 2 para o 5, do 5 para o 8, do 8 para o 11 e do 11 para o 14? Será que existe alguma regrinha aqui, algum segredo, alguma lógica que interliga esses números? Se houver, aí talvez seja recursiva. Se alguém pensa, deixa eu mudar aqui a cor. Deixa eu mudar com a cor do pincel. Deixa eu colocar aqui verde. Do 2 para o 5, eu vou pensar em todas as possibilidades possíveis. Será que somou? Será que subtraiu? Será que multiplicou? Será que houve uma radiciação? Vocês devem usar a inteligência de vocês e perceber o padrão disso aqui. Qual é a lógica disso aqui? Do 2 para o 5 passou 3. Do 5 para o 8 também passou 3. Do 8 para o 11 também passou 3. Do 11 para o 14 também passou 3. Então dá para perceber que a regra que liga é que o anterior está sendo somado com mais 3 para achar o posterior. Olha aqui. Então, para achar o 5 foi 2 mais 3. Se eu pegar o 5 e somar mais 3, eu encontro 8. 8 mais 3 dá 11. 11 mais 3 dá 14. Então, o termo posterior depende do anterior somado mais 3. Olha aí, eu tenho aqui uma sequência recursiva. Se eu pedisse para achar o próximo número da sequência, então eu sei que eu vou pegar o número que eu quero e somar com 3. Comparou aqui no 14, 14 mais 3 dá 17. Então o próximo número dessa sequência é 17. Como existe essa dependência do anterior para achar o posterior, eu tenho uma sequência recursiva. Agora, por um exemplo de sequência não recursiva. Vou colocar aqui o número 1, 4, 9, 16, 3 pontinhos. Vamos tentar descobrir qual é o segredo dessa sequência. Nesse caso aqui, o padrão é a multiplicação. Perceba o que acontece quando eu faço 1 vezes 1, dá 1. Quando eu faço 2 vezes 2, dá 4. Quando eu faço 3 vezes 3, dá 9. E quando eu faço 4 vezes 4, dá 16. Na verdade, eu estou multiplicando aqui um número pelo mesmo, está dando esse resultado aqui. Eu posso dizer, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9 e 4 vezes 4 dá 16. Percebeu a lógica daqui? Então não está dependendo do termo anterior, está dependendo apenas da posição. O primeiro número, 1 vezes 1. O segundo número, 2 vezes 2. Terceiro número, 3 vezes 3. Quarto número, 4 vezes 4. Nesse caso aqui, o termo só depende da posição dele, de onde está localizado. Não depende do termo anterior. Até porque o próximo número vai ser 1, 2, 3, 4, o quinto número, que vai ser 5 vezes 5. Que é 25. Então, você percebe que nessa sequência aqui, eu não dependo do anterior, apenas a posição do termo para achar o próximo na sequência. Quando isso acontece, eu tenho uma sequência recursiva. Então, presta atenção. Se você perceber que os termos não dependem do anterior para você calcular, então você vai ter uma sequência não recursiva. Se depender, eu vou ter. Vou fazer mais um exemplo aqui e vamos identificar se é uma sequência recursiva ou não recursiva.
Então, vou colocar a sequência aqui. 2, 4, 8, 16, 3 pontinhos. Lembrando que você tem que encontrar o padrão, qual é a lógica, qual é a relação disso aqui, o que está acontecendo em relação a isso aqui. Olha, do 2, o 4 passou 2, mas do 4 para o 8 passou 4. Do 8 para o 16 passou 8. Se alguém perceber agora a sequência, o que está acontecendo está dobrando. Ó. O dobro de 2, 4. O dobro de 4, 8. O dobro de 8, 16. Está sendo sempre o dobro do anterior. Então, o próximo sequência será o dobro do 16. O dobro de 16, 32. Como nesse caso, para achar o 32, eu precisei do anterior, toda vez que eu precisar de um ou mais anteriores, eu tenho uma sequência recursiva. Então, isso aqui é uma sequência recursiva. Então, atenção na diferença. Presta atenção na diferença. Se for possível calcular o próximo termo sem precisar de anteriores, só pela sua localização lá, aí eu vou ter uma sequência não recursiva. Se eu depender obrigatoriamente do anterior, aí eu vou ter uma sequência recursiva. A diferença é essa, pessoal. Então, pessoal, tente fazer atividade e qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tchau!